livro, vocês vão ver lá na referência, eles estão citando eles. Ele traz muito a questão da narrativa, da interpretação. São autores que são bastante encontrados na área do patrimônio histórico, que eles vão trabalhar com a interpretação. Então, o Paul Ricoeur, ele escreve sobre estrutura de texto, sobre narrativa, e ele vai dizer que um texto é para o tempo, né? Através de uma escrita de um texto, a gente deixa registrado a história no tempo. E ele vai dizer que a arquitetura é como se fosse um texto, mas deixado registrado no espaço. Daí. E o conceito mais importante que eu acho para vocês é o de escutar, ou travou de novo? Tá ainda travando? Tá dando para escutar, pelo menos para mim não, tá tudo bem. Tá. O que é mais importante para vocês na base é a questão da experiência estética. Então, eles vão fazer vários estudos e eles vão ver assim, ó, que existem tipos de experiências que dão mais choque no sujeito. E essas experiências e o modelo para experiências é o modelo de arte. Então, filme, aumentar, assim, ó, ver muito filme também, ler poema, ver música, essas coisas vão dando saltos na compreensão que vocês... tá cortando o que eu tô falando ou agora vocês estão ouvindo legal? Agora tá cortando um pouquinho. Eu vou sair e vou tentar entrar de novo, tá, gente? Para a conexão, ok? Será que faz diferença? Se a senhora talvez reiniciar o seu modem, pode fazer uma diferença maior. Às vezes isso ajuda. Mas eu vou... Uma coisa que eu ia falar pra te contar, talvez, além de sair e voltar, porque às vezes isso realmente dá uma ajudada, talvez não compartilhar, porque no momento te escutar é mais importante, né? Então, quem sabe ficar sem os slides pode ser melhor do que ficar com e a gente não te entender. E sabe? Depois eu mando o slide para vocês, vamos tentar. Se não dá assim, eu vou pegar o computador e vou lá embaixo para a Muvuca, que é perto do modem. Olha, ver se já melhorou. Melhorou, prof. Se tu quiser me mandar o slide também, eu posso ir passando para ti. Aí não tem problema, tu que sabe. Tá, eu vou... Não, vamos tocando assim, eu vou falando. E depois eu mando os slides para vocês. Então, tem esses autores da hermenêutica filosófica. Deixa eu ver se eu consigo... Eu acho que eu consigo mandar para ti, Letícia, aqui, para ti passando rapidinho. Me lembrei que tem aqui. Quer ver? Te mando pelo WhatsApp, pode ser? Pode. Daí tu vê aí. Bom, isso vai dar certo. Letícia. Eu acho que eu mandei. Esse daqui a pouco chega aí, porque é meio grandinho. Tá, mas eu vou tocar. Então, esses autores ajudam bastante nessa questão de que a gente vai... os conceitos principais de vocês são tudo junto misturado, que é a integralidade do sujeito. A gente melhora tudo junto e misturado. Então, essa questão... a gente vai evoluindo, né, com as coisas todas sobrepostas. Ó, a Letícia já colocou ali, tá melhor. Aí. E no outro já, Letícia. E daí eu destaquei os conceitos. A experiência, então isso de vocês fazerem cursos essa semana, capacitação, ouvirem diversos profissionais, é muito importante. E dentro dessas 1000 experiências que vocês têm, esse contato que vocês têm com coisas artísticas, a arte aparece sim como uma potência. Ela consegue... às vezes, vendo um filme, você consegue fazer mudanças que tu demoraria uma vida inteira. Só que é importante eu falar aqui para vocês que a experiência estética deles, o estética dentro do hermenêutica, não é aquela ideia do século XIX, que é a beleza da arte. A estética na hermenêutica é a estética da vida. É a capacidade do sujeito de aprender pelos canais de sensibilidade. Então, eu diria assim, ó,
dentro dessa questão da experiência estética, ela não é sempre positiva, não são as experiências positivas só que fazem a gente aprender muito, mas também as negativas. Então, se você está passando na rua e você se depara com o corpo de um bichinho, de alguma coisa, aquilo pode te dar um impacto e aquilo pode te mudar a tua vida. Então, é importante também falar isso. E aqui um autor, que eu acho que é o que mais a gente tem que trabalhar, que é a questão do imaginário, né? O que é imaginação para esses autores do imaginário? Então, eu trabalho com 2 autores. O Cornélio Castoriadis, pode passar, Letícia, aí, para ir para ele. Esse autor já é pouco conhecido na arquitetura, mas o pessoal de Urbano, eles trabalham mais com ele, tá? Mas nem tanto. Mas eles vão trazer assim, ó. Eles vão trazer uma visão do mundo que é a seguinte, que toda a realidade que a gente vive é criada pela imaginação. Então, a gente não falaria aqui na nossa aula de capacidade criativa, e sim de capacidade imaginativa. Mas a imaginação é uma capacidade inerente de todos vocês. Então, se é uma capacidade inerente, o que muda é eu estimular essa imaginação e o jeito que ela vai dando respostas. Né? Então, eles dizem assim, ó, que a imaginação precede a realidade, e que o imaginário não é o oposto da realidade. Porque sempre no que a gente considera que é realidade, vai ter coisas imaginárias, tu não consegue separar. Isso é muito legal, porque daí a gente diz assim, porque os aspectos funcionais, isso é útil, isso não é útil, né? Então, tudo o resto é supérfluo. Mas, na verdade, o homem, ele se movimenta por coisas inúteis. É isso que a gente tem que entender. Então, digamos assim, ó, tu não trabalha só... tu trabalha primeiro para matar tua fome, para ter a tua roupa. Mas depois você vai ter N razões que movimentam o homem que está muito além do que a necessidade dele. Então, é sede de poder, sede de status, né? Então, é como se fosse que o mundo que a gente vive é imaginário. E dependendo do que a sociedade imagina, do que o indivíduo imagina, ele cria o mundo como ele quer. É mais ou menos isso que eles falam. Nesse sentido, parou de picar, de cortar, Letícia? Tá. Nesse sentido... tem uma dimensão que muitos autores vão estar falando, que trabalham com imagem, que é a dimensão simbólica, né? Porque o que é imaginação? O Natanael o que é a capacidade de imaginação do Natanael? É de ele conseguir ver em uma coisa o que ela não é. Então, eu digo assim para vocês, isso aqui é uma caneta. Agora, imagina que isso aqui é um prédio de 100 andares no meio de Dubai. Vocês conseguem imaginar. Então, vocês conseguem ver essa caneta e imaginar um prédio. É a partir dessas imaginações que a gente vai ter as invenções, às vezes, que o cara vai olhar uma coisa e vai inventar uma roda, vai olhar um negócio e vai inventar um piano. Então, a gente poderia usar aqui capacidade imaginativa da pessoa, né? Como a gente vê lá que o Newton estava embaixo da árvore, viu a maçã cair e ele viu naquela maçã, que não é, a maçã não é equação matemática, a maçã podia cair na minha cabeça e eu não ia ver nada, eu ia ver uma maçã, ou ver um prédio, ou ver outra coisa, mas o Newton viu toda uma equação, uma lógica de equações, né? Então, essa questão da imaginação. E uma coisa muito legal que esse autor traz é que, assim, a gente cria, a gente nasce criando, a gente morre criando. Mas a gente é responsável também, tudo porque a gente cria tanto individualmente como coletivo. Então, vocês têm a criação, sei lá, da Letícia, da Gabriela, da Luísa, mas vocês também têm uma criação conjunta que é da Base Júnior, que é uma instituição e que ela cria coisas também, tá? Pode passar ali, Letícia. Eu vou tentar apressar um pouquinho aqui. Então, assim, resumindo ali para vocês, o que ele fala que é importância para vocês? Que é a questão da imaginação, né? E considerar o que está para além do funcional e tentar observar
os sistemas, os produtos, a lógica de organização das coisas, e vocês perceber que existem sentidos embutidos nessa lógica que não são necessariamente funcional. Quando alguém vai até vocês e pede para vocês reformar um edifício, né? Vocês querem reformar para aumentar o conforto, para proteger de intempéries, mas sempre vai ter embutido nisso sentidos que é para se sentir melhor, que é para a pessoa sentir mais conforto. E daí entra essa questão da teia simbólica, mas como o fulano se sente mais confortável? Então tem sempre essa questão dessa complexidade desse universo, dessa dimensão simbólica, agindo em tudo que a gente faz. Então é importante ter ideia disso, e que criar é uma condição humana. Pode passar, Letícia. E o autor mais queridinho pode ir para frente aí. E o autor mais queridinho da arquitetura é esse aí, ó. Esse aí seria bom da arquitetura, da engenharia, vocês podem, de termos de imaginação, é o Bachelard. O Bachelard, ele, da década de 30, ele começa a escrever sobre imaginação, então ele é mais velho do que o Castoriadis. O Castoriadis é o que gera uma ruptura mesmo. Ele diz assim, não, a realidade é a gente que cria, a realidade é imaginada, né? O Bachelard, ele vivia um conflito. Então, vocês vão encontrar um monte de livro, ele mesmo existe um escritor dentro dele, o noturno e o diurno. O diurno é quando ele escrevia de matemática, ele é matemática, química, das ciências exatas. E no noturno, ele escrevia sobre imaginação. Então, a imaginação era muito importante para ele, mas na época que ele viveu, ele já não tinha ainda aquela coragem de assumir que não é importante, mas que ela é constitutiva de tudo que a gente tem, né? Então, ele é um autor muito instigante. Alguns conceitos dele que a gente trabalhou muito, o pessoal do Ateliê 2, com a questão da palavra, né? O que é a imaginação, que é essa capacidade de formar imagens que ultrapassam a realidade, né? Mas também é uma capacidade que a gente tem de deformar imagens, e a gente deforma imagens fornecidas pela percepção muito grande. Então, se vocês estão me vendo aqui, ó. Não, prof, a tua câmera tá desligada. Ah, tá, a louca, né? A louca. Tá, agora vocês estão me vendo. É uma régua. Mas daí eu digo para vocês, é uma ponte. É um prédio, é um travessão de texto. Então, vocês conseguem ir rápido e deformando e tentando imaginar. E é uma deformação total, porque é uma régua de medir que virou prédio, que virou ponte, entendeu? Ai, Josi, mas isso que tu tá falando é tão óbvio. Mas é uma coisa que no dia a dia a gente não assume para problematizar e melhorar as nossas narrativas, o nosso discurso. E um conceito bem legal para vocês é da imagem poética. Quando a gente trabalha com uma palavra, aquela palavra, a gente transforma ela numa imagem poética. O trator, ou a imagem do próprio trator, virou uma imagem poética. Porque é quando aquela imagem passa a significar outras coisas. Então, não é só mais um trator. É um sistema de traços e linhas que passa a se conectar. Então, o que é uma imagem poética? Ela é aquela que ela tem uma condição ativa de gerar outras imagens. Então, por exemplo, se eu pegar uma foto ali para Elisa, pode ser para Elisa ou para qualquer um de vocês, ou para Brenda, uma foto da casa dela, da avó dela ou da tia dela. Para Letícia, a foto da Elisa é uma casa. Mas para Elisa, aquela foto, quando ela olha, ela não é uma casa. Ela é um monte de coisa que ela passa a pensar a partir daquela casa. Ela é cheiro de fogão, ela é comida, etc. E daí ele vai falar de duas imaginação, que é formal, que a gente tende a ir para superfícies, mas que ele vai falar imaginação formal e imaginação material. Ele diz assim, ó, que a imaginação ela é rápida, a gente tende a ficar na superfície, aí que vocês têm que cuidar,
Porque quando a gente está trabalhando com um processo de problematização de palavras ou de conceitos, ou de problemas que vocês têm ali na base e vão fazendo aquele feedback, a gente tende a ficar no formal, que são as respostas que estão mais na superfície e que vêm automáticas. O que ele vai falando? Da imaginação material, que é para a gente aprofundar, ir para a substância, daí é que ele trabalha os elementos. Depois, Letícia, eu vou adicionar as referências bibliográficas e eu mando para ti, daí tu pode distribuir para o pessoal, depois de eu... Tá. E aqui o maior cuidado que tem que ter... Pode passar, Letícia. Pode passar. É a imaginação escolar, que é aquela coisa assim, que da minha... Digamos assim, o pessoal do Ateliê 2, na primeira ideia que vocês vieram, a que foi mais óbvia, assim, ela tende a ser a mais formal, assim, a mais de superfície. Daí depois a gente vai aprofundando, e a gente vai para a matéria das coisas, né? Então não é aquela primeira ideia que cria quitanda ou edifício em formato de guitarra, sabe? É uma coisa muito... Não gosto da palavra pobre, né? Mas é uma coisa muito óbvia, assim, eu vou homenagear a música e faço um edifício na forma de um violino, sabe? É uma coisa que a minha filhinha de 5 anos faz, se eu pedir para ela tranquilamente, assim, sabe? Então, vocês têm que sempre se questionar isso para ir além do que é óbvio, né? E que é até meio infantil, às vezes, né? Mas que é a nossa primeira resposta, né? Pode passar, Letícia. Então, o que a gente anda trabalhando em pesquisa é muito a questão da imagem, até eu tenho pesquisa, extensão agora também, da imagem como disparador criativo. Pode passar, Letícia. Isso vocês podem usar ali nos processos de vocês de diferentes formas, ainda mais que tem pessoa que já... Por exemplo, a palavra é uma imagem, mas isso é outra. Então, ali tem vários autores que trabalham com imagens e que vai estar trabalhando com as metodologias. Então, é um campo muito rico para o processo de criação, vocês trabalhar com imagens, independente se é na civil, se é na acústica, né? Então, assim, deixa eu tentar explicar para vocês. Lá na civil, digamos, eu quero melhorar um processo que tem do concreto, melhorar as ligas que tem no processo, os materiais. Talvez esse não seja um exemplo tão bom, mas eu quero fazer uma ponte, construir tal vão na ponte. Então, eu posso abstrair na minha cabeça todos os cálculos que eu tenho de vão, quais os cálculos diferentes que eu poderia fazer para vencer aquele vão. Mas eu também posso pegar foto de 10 pontes diferentes que tem vãos grandes e pendurar na minha parede e ficar olhando para aquelas 10 fotos. E, às vezes, aquela imagem da ponte, ela vai te dar alguns links que só tu quieto, pensando nos cálculos, não teria. Ou tu pode desenhar os cálculos, os diferentes tipos de cálculo, colocar na parede e eu fico olhando aquilo. Então, a imagem, essa coisa da gente ficar olhando, pensando em cima dela, é muito rico para vocês. E tentando desenvolver ela e tirando coisa dela, sugando ela, é muito rico. Pode passar, Letícia. E daí, ali, eu só citando na prática aqui, mas aí a gente pode explorar outras coisas, que lá no Ateliê 2 eu trabalho com vocês com palavras, né? Mas eu vou falar aqui um pouco bem rápido da palavra, mas vocês têm que ver que poderia ser uma imagem da ponte, ou a imagem de um cálculo, que podia estar no lugar da palavra, que quais o objetivo, né? O objetivo é a gente problematizar, buscar complexidades. Então, assim, o lance dos problemas que às vezes chegam até vocês é vocês tentar desenhar os problemas, colocar em cima da mesa e pensar complexidades e ampliar o significado dos problemas, né? E isso lá nas palavras que a gente trabalha, na Ateliê 2, é muito bom, porque o que a gente observa, agora falando como professora, né? A gente observa em vocês que no final do semestre vocês já estão com um discurso melhor para explicar o projeto.
Entendeu? Então, não é uma solução que eu vi numa revista cheia e bonita e apliquei. Não. A solução do Natanael foi um processo que ele foi de escolhas, e o processo do Natanael foi muito bonito. Talvez eu gravei muito, porque o Natanael, ele vai e volta, ele tem uma ideia de uma maquete conceitual muito bonita, depois ele tem que botar aquilo na realidade, então ele vai e volta, e se eu perguntasse para o Natanael o que faltou para ele, talvez eu diria que o que faltou para o Natanael foi tempo, para ele lidar bem com todos os caminhos que ele podia ter ido, né? Então, essa é a questão do processo, é de vocês terem mais uma opção de escolha e, no final, vocês observarem que vocês conseguiram chegar numa coisa que tem a vivência de vocês, que tem um vínculo de vocês. Tá? Eu vou dizer para o Natanael... Quer falar alguma coisa, Natanael? Que eu falei do Natanael? Não, prof, mas acho que a senhora foi bem certeira sobre a leitura do meu processo criativo. Foi a primeira vez que eu comecei a pensar em coisas tão abstratas, e na hora as ideias elas vão surgindo de uma forma muito estranha na cabeça. E eu ainda não tinha experiência de colocá-las no papel. Então eu colocava e mudava, apresentava, colocava e mudava. Então no final, quando eu finalmente descobri o que eu queria fazer, já era a semana da entrega. Então foi exatamente isso. Quando eu finalmente consegui entender isso, foi o tempo que me pegou. Mas foi uma experiência, no geral, muito evolutiva. Deu para aprender e tirar muitos insights diferentes sobre como lidar com criatividade e explorar os sentidos. Mas não é fácil, não é? É trabalhosa, não é? Então, vocês têm que se dar ao tempo. É isso que eu queria dizer, que falar em processo é diferente de falar de criatividade. É um processo que tu tem um envolvimento e isso precisa de um tempo. Depende do que tu quer criar. Tu precisa problematizar, buscar complexidades. E esse exercício da palavra, eu acho muito legal na base júnior, porque ela pode ser... Como é que é o nome daquilo que a gente faz quando começa a fazer um projeto, que é um nome bem famoso? Processo criativo? Não, aquilo briefing. um briefing, isso. Na base, como vocês trabalham no coletivo, vocês podem trabalhar com isso. E às vezes não é uma palavra, tipo conforto. Inclusive, no trabalho da base em si, eu acho que as palavras funcionam muito bem, porque às vezes tu vai buscar sustentabilidade, conforto, mas como eu consigo isso? E o que é a sustentabilidade? Porque sustentabilidade é uma palavra grandona, bonita, mas que não fala nada, né? Sustentabilidade do quê? De quem? Então, essa questão de ampliar e te fazer pergunta, ela vai ajudando tu a entender os problemas de vocês, né? Então, é esse o procedimento, mas é interessante vocês saberem que aqui a gente usa palavra, e a palavra em si é muito interessante, porque olha só, o que o La Roça fala? Pensar não é somente raciocinar, calcular ou argumentar. Pensar é, sobretudo, dar sentido ao que somos, ao que nos acontece, e dar sentido tem a ver com palavras, porque o modo de viver do homem se dá na e com palavra. Então, a palavra a gente pode encaixar em tudo, em qualquer processo que a gente está fazendo, né? Desde a equação, etc., ou da palavra escrita, ou das imagens, né? Então, aqui a gente vai trabalhando com procedimento. A ideia desse procedimento que o pessoal do Ateliê 2 fez é você trabalhar e que a gente trabalha efetivamente no Ateliê 2, no 1 a gente não trabalha tanto isso, mas isso não significa que isso está por trás, esses conceitos estão por trás de todas as nossas decisões, né, de práticas pedagógicas. Mas, ó, ele trabalha com uma teia simbólica, e essa imagem eu acho muito legal para vocês, na base, que é a questão da complexidade, problematização, mobilidade, deslocamento, deformação, diversidade, sobreposição, aglutinação. Então, eu não me fecho com um caminho só para dar resposta. É vocês conscientizarem que para cada problema que chega até vocês vão ter 1000 respostas. E o ideal é que vocês tenham 1000 respostas, mas que vocês saibam, vocês vão acabar escolhendo entre elas a mais adequada. Mas é sempre essa ideia da complexidade, da problematização, da justaposição de coisas. Pode passar, Letícia, que essa imagem que eu estava falando é essa aqui.
que eu acho que tem muito a ver com... Eu gosto muito dessa imagem aqui, dessa loja, se vocês em cima de teia, depois vocês vão ver. É uma loja que na época que eu prestava serviço por institutos de patrimônio, a gente viajava por interior para buscar patrimônio, casas para indicar para tombamento. Isso aí foi uma loja que a gente encontrou antigamente e tinha assim, era muito legal. Era sapato, comida, salame, camiseta pendurada, tudo junto e misturado. Então, eu acho que é bem isso aí de tu tirar das gavetas e vai tirando as coisas. Pode passar, Letícia, estou quase terminando aqui para a gente abrir para a conversa. Então, a questão das palavras, né? O que elas são? Ela já é trabalhar com o fundamento dela ser uma imagem poética para vocês. Basicamente, imagem poética é de tu ver significados em uma palavra, 1000 significados, né? Que tipo de investigação que é? É exploratória. Então, vocês aprendem a identificar, interpretar, experimentar, construir relações. A palavra é um mecanismo potente de subjetivação, então é aquilo que vocês falam, eu vou viajar. Não, eu preciso viajar, sabe? Assim, eu tô viajando. Né? Que é esses mecanismos de subjetivação que às vezes vai acabar em ideias de produção de ideias originais, né? Então, ela é uma provocadora da imaginação, mas podia ser a imagem do trator, podia ser a imagem da casa da avó. Vocês podem pegar com um cliente que chega até vocês e sabe como começar o projeto deles? Vocês escutam eles e no outro dia vocês pedem assim, ó, me manda 3 imagens do que tu acha ideal, do que seria ideal, 2 do que vocês mais gostam e 2 do que vocês mais odeiam. E eles mandam essa fotografia para vocês, do que eles querem, e vocês vão começar a tirar informações daquelas imagens, vocês podem tirar informações que às vezes está subentendida, mas que eles não narraram para vocês. Então, tem várias metodologias que a gente pode fazer para estar problematizando as questões que nos chegam, né? E ela convida, assim, a criar um discurso próprio, que eu acho que é o mais importante para todos vocês que estão em processo formativo, é a segurança. A segurança vem, quanto mais a gente tem um discurso, mais seguro, né, que a gente vai ter. E essa valorização do devaneio. O Bachelard tem um livro que é A Poética do Devaneio. Tá? Do Bachelard, o livro mais conhecido entre os arquitetos, que eu aconselho todo mundo a ler para devanear, é A Poética do Espaço. Daí ele vai falar do quarto, da gaveta, do armário, a casa da infância, e ele tem um que é a Poética do Devaneio, tá? E daí ele vai dizer que todo o pioneirismo humano, ele tá centrado no devaneio. Os pioneiros muito devanearam, até aquelas pessoas loucas, né? Que conseguem ver uma coisa que antes ninguém via, né? Então, o que muito na nossa sociedade produtivista, de ter lucro, de ter... Claro, a gente vai ter que ter isso. Mas que às vezes diz assim, eu não tenho tempo para isso. Mas tu vai ver os caras que eles estão também nessa vibe do devaneio, dessas coisas, porque isso está implícito em tudo, né? E os caminhos para você criar uma coisa, para te ter resultados, pode ser muitos. É isso que a imagem, que as palavras te mostram, porque às vezes tu começa com uma fotografia de uma casa que é sustentável e na primeira ampliação de significado daquilo, aquela palavra inicial perdeu o sentido e tu vai para outro lugar. Tudo bem, é teu processo. Ou tu começou, pode passar, Letícia, ou tu começou em uma palavra e ela já foi para outra, né? Ou foi para 5 palavras, então vai mudar muito isso. A primeira etapa que a gente dá aqui nesse método é ampliar os significados. Então, assim, ó, sugestão para você de exercício, né? Para quem gostou ou que quer se conhecer melhor. Vocês fizeram o primeiro item ali da ampliação dos significados, vocês já fizeram, que é de modo sucinto, que é o painel de memórias, que é anotar tudo que vocês tinham da palavra criatividade, processo criativo, imaginação e imaginário, né? E dessas palavras, vocês já colocaram o que vocês têm. Até depois a gente vai retomar isso para ver se já mudou alguma compreensão de vocês, depois fala ou não, né? A segunda etapa é os significados formais. Esse é bem tranquilo, que é pré-dicionário. Hoje em dia, vocês vão para a internet e vocês fazem isso muito rápido. Tem vários
dicionário, né? E sim, que eu botei aqui o exemplo que aparece para vocês, que às vezes uma palavra ela tem os seus significados informais. Ali, por exemplo, chuva é um poema que fala de envolvimento, do envolver, daí tem o guarda-chuva, daí tem a gota da água que envolve o guarda-chuva, e tem a palavra envolvimento embutida no desenho, mas não necessariamente está falando envolvimento, tá? Pode passar, Letícia, essa é a primeiro momento que se faz, que é essa questão. Esse segundo momento, eu acho que é o mais difícil, e o pessoal que passou por Ateliê 2 vai saber que é difícil, que é a questão do estudo de representação formal, que, na verdade, na arquitetura isso é muito importante. Talvez para uma criação, depende do que está criando, no campo da engenharia, talvez é um estudo de representações de cálculos, de outras coisas. Às vezes não vai se ater tanto à forma como a gente se atém para essa metodologia que é criada bem específica para a arquitetura. Que a lógica é o seguinte: o arquiteto concebe formas, só que ele pensa pouco sobre a forma, ele olha pouco. Então a ideia dessa segunda parte é olhar e escrever, porque quanto mais tu domina essas normas, essas leis que já existem, mais tu vai conseguir dançar no campo da arquitetura, dançar no bom sentido, tá? Então, o que fazia? A gente dizia assim, a palavra poder. Então, eu dizia assim, Letícia, vai lá na internet e busca imagens da palavra poder. Sem pensar muito, mas não pode ser da arquitetura e de urbanismo. Imagens aleatórias. Então, aqui, como vocês podem ver, ó, tem painel semântico de movimento, tem painel semântico de bruto, de texturas. Então, eles vão criando vários painéis semânticos. E daí, a segunda etapa é se construir texto explicando como são essas formas. Essa é a parte mais difícil que tem. E daí também tem uma segunda etapa, que é das formas instituídas. Quando eu falo, por exemplo, salubridade, tanto na engenharia, quanto na arquitetura, quanto na acústica, na engenharia acústica também, porque existe a salubridade, existe ambientes totalmente insalubres no termos de acústica, eu acho que é a coisa mais comum que tem, né? Restaurantes, praças de shopping. Salubridade, nós já temos na cabeça formas que representam a salubridade, né? Ou que seja equilíbrio de cálculo, etc., luz, sol, né? Então a gente já tem um imaginário instituído de respostas para dar salubridade. Às vezes o que ocorre é que a gente não tem noção disso. Então essa segunda etapa tu vai trazer imagens, aí no caso da arquitetura, né? Aqui o portão de Brandeburgo, na Alemanha, era a questão do controle do poder. Então, por quê? Daí tu vai explicar por que isso aqui tem embutido controle, poder, né? Olha o Hitler, que ele usava essas questões neoclássicas, né? Para poder, etc. E a última etapa, para finalizando, pode ir. Tudo isso está naquele artigo que eu mandei para vocês, mas de modo mais explicitado. E a última etapa é a mais legal para vocês fazerem como exercício. Pode passar ali, Letícia. Que é das materializações. Materializações. Que daí vocês... então vamos brincar agora de materializar a palavra ou a imagem que a gente está, ou sustentabilidade, etc. Então a gente fazia começava por materializações simples, como textos, então eles criavam poemas com palavra, etc. Daí aqui a gente não trabalhou isso no Ateliê 2, né, mas isso aqui são resultados de outras turmas, ó, que eles trabalhavam um objeto. Então vocês veem aqui um objeto, tem um objeto aqui que é um labirinto, que significa fluidez, e se tu consegue ampliar, Letícia, para mostrar os produtos, é a terceira linha ali das materializações, eu acho que não sei se tu consegue ampliar. Não, volta. Aqui, essa linha, materializações, essa terceira linha ali. Pode passar, materializações, vai para baixo. Aqui, ó, tem os objetos.
Daí uma equipe fez um labirinto de estanquedade, isso. A outra fez essa luminária, que significava, é tudo produção de Ateliê 2, que significava obscuridade. O outro fez esse objeto decorativo, digamos assim, que o nome era equilíbrio e desequilíbrio, então tu mexia no objeto e ficava trabalhando com equilíbrio e desequilíbrio. E o pessoal da estaticidade e dinamismo fez o quebra-cabeça. Pode passar, Letícia. E outras materializações mais complexas que a gente fazia era a palavra em tendas. Daí entrava a parte construtiva. Essa aí primeira, que é a leveza e robustez, talvez seja a tenda mais complexa que eu já vi. Muito de engenharia, assim, para o pessoal da engenharia. Era um catavento para falar leveza e robustez, e o catavento funcionava. Os guris fizeram tudo com bambu, e funcionava super bem, tá? O pessoal me odiava depois desse exercício, odiava a gente que era professor, porque dava Tenta imaginar o trabalho, né? Era Ateliê 2 também. Daí eles faziam, ó, então essas fotos, as tendas, essa aí dos bambus também é envolvimento, daí aqui, ó, esse aqui é envolvimento também, que é essa cobertura de guarda-chuvas, ó, que bonito. Essa da leveza, eles fizeram um ambiente tudo com algodão, tudo com coisa fofinha, com a luz, testaram luz. Eram, na verdade, instalações artísticas, né? E daí depois, aqui a terceira etapa, eles chegavam nos projetos com as palavras, né? Então, o primeiro ali, interação, o segundo, robustez e leveza, e o terceiro, fluidez e estanquedade, né? E daí a gente fecha, essa é a metodologia, que eu já sabia que alguns tinham trabalhado, mas eu acho que era uma coisa mais palpável que eu podia passar, e escutando vocês até o pessoal do quarto que não teve isso, né? E que essa questão de melhorar a narrativa, eu acho que é bem importante para vocês, né? Então, basicamente, assim, fechando, é a ideia de problematizar um problema. De tentar instigar a imaginação para vocês, para ver, assim, ó. Então, uma coisa, digamos assim, Luísa, tu vai me dar uma resposta, qual é o tipo de estrutura que eu tenho que usar nessa edificação. Não, Luísa, tu não vai me dar um tipo. Eu quero que tu me apareça com 3 tipos de estrutura. E daí tu vai analisar, é sempre vocês tentar buscar uma complexidade que, se ela aparentemente não existe, vocês construir. Porque isso ajuda vocês observarem, ver coisas, tá? Mas agora eu vou parar de falar porque eu falei demais. E eu não sei se ajudou ou não vocês, então agora eu quero escutar vocês no sentido, só uma pergunta dos significados que vocês anotaram lá no início. A fala mudou, acrescentou algum aspecto de alguma compreensão que vocês tinham das palavras? Vamos lá. Para mim mudou, e eu acho que em todos eu coloquei como tentativa e erro, no caso, errar e tentar de novo. E agora eu não vejo como se eu precisasse de uma opção, falhar nela e substituir ela. Eu vejo como se eu tivesse muitas opções e decidir qual vale a pena eu investir a minha energia. Então faz muito mais sentido isso. Brenda, isso que tu falou é muito legal, porque muitas vezes o teu produto final, seja ele um cálculo, ele é fruto daquilo, do que tu desistiu no caminho, entendeu? Que às vezes tu fala, eu errei. Na verdade, tu não errou. Aquilo que às vezes tu foi até aqui, desistiu, vai de novo, ele tá embutido na tua solução final. Não foi um erro. Isso que tu falou é muito legal, porque isso muda tudo, sabe? Porque, olha só, é muito diferente de eu pensar que eu vou ter um caminho correto e, se eu errar, ter que voltar, do que eu falar assim, eu vou ter um monte de caminho, eu vou caminhar, vou chegar no resultado, mas depois eu vou escolher um monte de caminho. É diferente porque você tira um peso das tuas costas de tentar acertar na primeira... Entendeu?
Não sei se me fiz, ou tá muito complexo. Vocês me perguntam as coisas, porque eu ando muito viajona, assim. O pessoal da engenharia ali, a Luísa, né, o João, tem 2 João, eu tô enganada aqui. O João não é da... Peraí, né? Tem os meninos ali da engenharia, o João é da arquitetura, né? Ou tem 2 João? Tem 2 João. Tá. É que eu não uso João como nome aqui. Então, Aqui eu sou conhecido. Nessa terra tem outro nome, Josi. oi? Nessa terra eu sou conhecido por outro nome. Ah, é? Tem isso também, né? Mas então tá. Então eu não me perdi aqui com os Joões. E vocês, outras pessoas, vamos lá, me fazem pergunta para eu tentar ajudar vocês nas coisas de vocês aí. Vamos ver. Na verdade, nessa explicação toda, não mudou exatamente o significado, mas aprofundou algumas coisas que eu não sabia colocar em palavras. Em criatividade, tinha uma palavra que me veio na mente, que era natureza, e eu não sei por que essa ideia especificamente me veio na cabeça, mas quando começou a explicar que o imaginário e a realidade, o natural, são coisas intrínsecas uma à outra e dependentes uma da outra e não separadas, aquilo que eu estava pensando começou a ligar um ponto a mais na minha cabeça. Então, essa apresentação me ajudou a elaborar melhor algumas ideias que estavam muito abstratas sobre os processos. Parecia que eram pensamentos que estavam voando para lá e para cá, mas vão encaixando quando a gente vai escutando. Tá. Deixa eu escutar mais vocês aí, depois eu posso dar um... Mais alguém? Alguém quer me fazer uma pergunta? Adoro perguntas. Prof, tem uma pergunta mais objetiva, talvez. Geralmente, antes de começar um projeto, a maioria das pessoas vai atrás de referências, né? E geralmente você usa, tipo, Pinterest. É a única rede social que eu uso. Tu tem algum site ou algum livro, não sei, que seja, tipo, que vá agregar referências pra gente, sabe? Não necessariamente para um projeto específico, mas pra gente ir lendo conforme tá na graduação. Adorei essa pergunta. Não é o site que vai agregar. O site não vai agregar em nada se eu te der o melhor site do mundo, se vocês não mudarem as relações que vocês fazem com os sites. Isso foi uma resposta que o meu orientador da tese, que é lá o professor lá da USP, me deu na cabeça, e agora eu consegui repetir a resposta com vocês, porque aquilo mudou a minha vida quando ele me falou. Porque eu escrevi assim, olha só, que na contemporaneidade a gente é bombardeado por imagem. Todo dia. É imagem de tudo. Eu não aguento mais ver. Sabe? É imagem de tudo. Tu entra na internet, pá. E eu escrevia como isso se fosse negativo. Eu já vou chegar na tua resposta. Como isso se fosse negativo. E ele falou, Josi, não é negativo nem positivo, porque o que qualifica a relação, o que qualifica essa questão da imagem é a relação que tu tem com ela. Então, se tu tá usando uma imagem, como eu já cansei de ver, olha só, uma vez eu surtei numa banca de TFG, porque a guria era uma baita de uma aluna, só tirava 10. Só que eu tinha recém-chegado na UFSM e eu não sabia que ela era a menina que só tirava 10. E me convidaram para a banca de TFG dela. E eu fui para o chefe de departamento da época e disse assim, ó, como são as bancas de TFG aqui? Eu posso falar tudo ou eu não posso falar? Sendo bem verdadeira, porque tem lugar que a gente não pode falar. Não, tu pode falar. Daí lá foi eu, né? Falar. Daí a menina faz um projeto belíssimo e ela detalhou lá um terraço e colocou uma imagem do terraço no projeto final dela.
uma imagem do terraço. Daí eu disse, pá, que terraço legal que ela fez, olha aqui a solução. Daí eu fui olhar a fonte, não era maquete eletrônica dela. Ela botou uma imagem, olha o perigo, ela colocou a planta baixa do terraço dela e do lado uma imagem gigante, que é uma imagem de referência de um terraço que ela achou bonito e que ela queria que a gente imaginasse que aquele terraço que ela desenhou era igual àquele. Os meus colegas de banca conseguiram imaginar, porque ela era uma ótima aluna e, por certo, ela faria aquele terraço e mais bonito que é. Só que eu fiquei muito chateada com aquilo e eu disse, não, isso é um absurdo, porque tu vende a ideia de um projeto que não é aquilo, aquele projeto que tu tá ali, com a imagem desse tamanho do lado do teu projeto, é um outro projeto. Bom, não preciso dizer para vocês que a minha fala foi um desastre, né? Então, agora, para ser sincera, a gente pensa 1000 vezes como falar. Mas isso é um uso inadequado da imagem. E pouco profundo e totalmente raso. Eu preferia que ela fizesse aqueles croquis que a gente faz à mão, no último dia todo torto, do que colocar uma imagem que não é tua. Então, para vocês, tudo é a relação que a gente constrói. Então, tu me perguntou de base de dados. Eu não sei te responder. Eu vou mandar para vocês uma base de imagens que é que eles desenvolvem lá na USP, que se chama Arquigrafia, se vocês querem anotar. É uma base que eu acho mais legal do que o Pinterest, porque é uma base de compartilhamento de imagens. Vocês podem subir as imagens de vocês, fotografias de vocês, e as pessoas sobem e trocam com vocês. Então, isso eu vou ver se eu mando para vocês, mas é Arquigrafia, só vocês procurarem. O professor responsável por isso foi meu co-orientador da tese, e é um trabalho muito bonito. Mas, então, o que eu quero dizer, Letícia? Que não importa, assim, ó, o que tu tem que saber, o que tu tá procurando. Tá entendendo? Tu tem que saber o que tu tá procurando, porque ocorre que muitos projetos e muitos produtos que a gente vê é um Frankenstein, é uma mistura de um monte de imagem bonita da internet. Então, qual é a diferença de um projeto Frankenstein, mas que é um projeto bom, que tu vê que é um monte de soluções de internet, do que um projeto que às vezes não vai estar tão perfeito assim, mas tu vê que tem no âmago a pessoa que fez. Que ela vai botar lá as imagens de explicação, as decisões delas, o percurso dela. Então, uma coisa que os alunos, às vezes, no início do ano, e eu gosto de trabalhar no início da faculdade porque a gente acostuma vocês com o método. Então, eu gosto de trabalhar no primeiro ano para botar isso na cabeça de vocês. E nisso, talvez eu seja até um pouco autoritária, que é assim, ó, existe um processo e vocês têm que valorizar isso, que é anotar os dilemas de vocês, anotar os caminhos. O que vocês acham, como a nossa colega falou, que é um erro, é o que criou o teu resultado, né? Então, eu me lembro também uma vez que eu participei de uma banca que a banca estava duvidando que a aluna tinha plagiado o trabalho. Também. Nem foi aqui, foi em outra instituição. E foi muito bonito, porque a menina chegou com os cadernos de anotações delas. E deu para a banca, sabe? Então, tu vê o processo, tu vê que ela realmente estava com um projeto totalmente diferente um mês antes e mudou totalmente. Mas essa mudança, ela corresponde a todo um processo dela, não foi alguém que fez para ela, né? Então, eu não sei se eu te respondi, mas assim, ó, todas essas bases de dados são legais, mas o que vai mudar é vocês ter não é maturidade, é vocês problematizar mais o que vocês estão buscando e por que vocês estão buscando. Eu estou buscando soluções de terraço jardim, tudo bem, então eu vou buscar 10 imagens de terraço jardim, eu vou pôr na minha frente e vou analisar o que cada uma traz de aspectos bem, mas tentar sair do bonito, sabe, da superfície, tentar aprofundar mais, essa solução. Mas essa solução na parte de drenagem não é a mais adequada. Ou essa solução na parte de acústica
não é nada adequada. Eu trabalhar só com vidro, como eu vou fazer o ambiente acústico, né? E de cálculo, e de racionalização de construção. Então, tu faz uma coisa super bonita, daí tu vai ver a racionalização, né? O mais bonito, gente, disso tudo, e puxando, completando com o que Natanael falou de natureza, isso tem a ver com todos os cursos de vocês, e desses filósofos que eu trouxe um pouco para vocês, é que eles trabalham com uma ideia do habitar em harmonia, é uma tecnologia em harmonia. Tecnologia não é má e nem é boa. Então, tem filmes que vão passar uma ideia da tecnologia bem catastrófica, tipo Blade Runner, né? Que o homem vai evoluir e a gente vai virar, sei lá, robôs que vão dominar a gente, sei lá, essas loucuras assim. Então, eles vão dizendo que a tecnologia, ela não é má e nem boa. O que vai qualificar a tecnologia é a harmonia que ela tem ou desarmonia com o planeta, né? Porque qualquer tecnologia que prejudique a natureza, que prejudique o planeta, automaticamente é falha, né? Porque tu acaba extinguindo a gente, levando a coisas mais caras. Então, essa questão da sustentabilidade, que eu não gosto dessa ideia de modismo. A sustentabilidade é uma coisa que tem que ter em todos os trabalhos da gente. Essa busca de uma harmonia, como o Nathaniel trouxe a natureza, na verdade, vocês vão ver que vários discursos políticos é como assim, ó, se o homem existisse numa bolha, começa a notar isso, e daí tem o planeta. E esse cara aqui na bolha vai dominar o planeta, daí tem o planeta lá acontecendo e o homem aqui acontecendo na bolha. Sinto muito, nós somos orgânicos. A gente, fazendo qualquer processo que prejudique o planeta, a gente está dando um tiro na cabeça. Porque a gente é bichinho, a gente é tartaruga, a gente é cobrinha, entendeu? E essa realidade orgânica, gente, da natureza, que é a gente, mas que daí, no caso, o homem em específico tem essa coisa da imaginação, as pessoas negam, isso é negado dentro da universidade, que é racional e tal. Então, toda essa coisa de jogar as coisas em blocos, separado, também é da nossa natureza para tentar entender as coisas, não é errado, entendeu? Eu tento dizer que isso é filosófico, isso é matemática, isso é arte, mas na vida essas coisas estão sobrepostas, então a gente tenta separar elas para a gente se organizar mentalmente, mas as coisas são sobrepostas. Então, essa coisa da palavrinha é muito legal lá para arquitetura. Não, porque o que tu treina numa metodologia dessa? É a complexização de pensamento. Eu anotei até aqui que anotei aqui para vocês, que é a criticidade, processo... Eu anotei agora, não vou perder aqui. O que vocês treinam? Vocês vão treinando, é um processo investigativo que treina o discurso de vocês, as narrativas, então vocês vão ficando mais críticos para as coisas, sabe? Todos esses processos que vai exigindo de vocês um treinamento de escrever, de registrar uma coisa chata, né, de pensar, isso ajuda, porque vocês vão evoluindo, vão ficando mais críticos, vão tendo mais exemplos, vão se defendendo mais, porque nem todo mundo é obrigado a desenhar bem, nem todo mundo é obrigado a fotografar bem, nem todo mundo é obrigado a desenhar bem em AutoCAD, ou ser um exímio calculista, mas, eu devo ser bom em alguma coisa, né? Professora, eu não sei. Eu digo assim, eu também não sei muito, mas eu sei, muito de mim, assim, mas eu sei algumas coisas que eu me dou melhor. Então, às vezes eu tento investir nisso. Então, assim, quanto mais vocês se conhecerem, mais vocês se respeitarem, mais vocês valorizarem o momento de vocês e o processo, vocês vão desenvolvendo autonomia. Isso, a base júnior é muito legal, a gente pode conversar um outro dia só sobre autonomia, que é muito legal. Autonomia é uma ideia muito complexa,
e que é tratado assim, eu tenho que saber me virar sozinho e tal, mas tem um monte de coisas assim que a gente pode discutir com a questão da autonomia, né, o outro, crescer com o outro. Então, essas problematizações são necessárias e vocês têm que aproveitar esse tempo da universidade, que é um tempo diferente. Na universidade, a gente pode ter o tal do ócio criativo. É diferente de estar no mercado. Então, muitos criticam os cursos de arquitetura, assim, eles dizem assim, o ateliê tem que ser um escritório de arquitetura. Aqui, ateliê de projeto no curso não tem que ser escritório de arquitetura. Porque o nosso objetivo, ele tem sim que trazer elementos do escritório, situações reais, dialogar com os arquitetos. Mas o nosso objetivo na universidade é outra, é formação integral, é discutir formação humana. Então, você não está aqui só aprendendo a fazer projeto. O Nael está aqui também para aprender a trabalhar em equipe. Que isso importa para a arquitetura? Importa. Mas eu garanto para vocês que muitos arquitetos e engenheiros vivem por causa dessas habilidades que tu aprende estando na universidade, que não são diretamente ligadas ao cálculo ou ao projeto, mas são habilidades que a gente tem que ter como ser humano para se virar na vida. Entendeu? E a universidade tem essa questão do tempo, do ócio que eu estava falando para vocês. Eu não tenho que fechar vocês a caixinha a responder só o mercado. Eu tenho que responder ao mercado, sim. Mas aqui é importante a gente valorizar esses outros tempos. Porque vocês puxam esse raciocínio, como alguns escritores colocam, para o curso de matemática. Pesquisa em matemática. Pesquisa em matemática pura. Tu vai pegar as pesquisas feitas dentro das universidades e um leigo ignorante como eu em matemática poderia dizer, o cara pesquisou 10 anos fazendo abstrações que não levaram a lugar nenhum dentro da universidade. Entendeu? Daí, depois de 10 anos, tem um outro cara que pega todos aqueles cálculos que o cara fez e tem uma ideia assim, mas que dependeu daqueles 10 anos que aparentemente não serviram para nada. E que para a humanidade foi muito importante. Não sei se vocês sabem ali a história, eu não sei os nomes, a história dos foguetes, né? Do primeiro foguete, do desenvolvimento dos foguetes espaciais, essas coisas, que um dos grandes nomes era um russo, um calculista russo, que foi preso, tem toda uma história muito bonita dele, e depois eu vou pegar o nome e mando para vocês lerem, que é uma história muito legal. E o que ele fez, todo o trabalho dele de foguetes não serviu para nada enquanto ele estava vivo, digamos assim. Mas ele registrou e ele deixou os registros com uma parente. Quando ele morreu, essa parente, com a Segunda Guerra, ela foi para os Estados Unidos, ela levou os cálculos deles. E toda a base para chegar na Lua foi utilizado com as reflexões deles. Então, se tu olhasse por um olhar imediatista, imagina que esse cara está dentro da universidade. Um olhar imediatista, meu Deus, esse cara está viajando, isso não serve para nada. Mas serviu, entendeu? Para um monte de coisa. Então, se a gente não defender a universidade, esse espaço que a gente tem na universidade, esse tempo da universidade que é outro, então a gente não vai ter, porque lá quando tu chega no mercado, eu já trabalhei em escritório, é assim, tu nem tá pensando às vezes direito o que tá fazendo, tu tem que dar a resposta rápida. Então vocês têm que aproveitar esse tempo que vocês têm para construir esses espaços de criação e de imaginação que é de vocês e que é importante para a vida toda, entendeu? E na base júnior é igual. O foco da base júnior é essa conexão em que está lá fora, e que é fundamental, porque vocês estão aqui para trabalhar lá fora, mas na base júnior, é o que vocês falaram, vocês estão tempo de fazer capacitações, de discutir, de duvidar, de errar, que vocês não têm lá fora. Então é legal essa consciência que vocês estão na universidade, e que a universidade tem a função desses outros tempos, e dessas outras aprendizagens que não são necessariamente
fazer um bom projeto, mas também ser uma pessoa mais culta, conhecer mais coisa, né? Porque a gente vê que a criatividade tem muita ligação nas nossas áreas com essa questão da cultura, dos conhecimentos. Quantos de vocês às vezes estavam sem ideia? Daí tu vou dançar, vou para uma boate, nem sei os nomes que vocês usam hoje, balada, não sei. Mas vão para balada, que é importantíssimo o ócio, o devaneio, as viagens, porque às vezes tu tá esgotado, tu tem que tomar banho no rio, tu tem que ir conversar com os amigos, tu tem que jogar um RPG, tu tem que jogar um videogame, para ter ideia, para sair daquilo, para devanear. E depois tu volta com gás. Então, todas essas coisas são importantes. Ó, falei um monte de novo, 20 minutos falando. Deus me livre, você é aquelas velhas com 60 anos que fala 3 horas e ninguém aguenta. Vamos lá, então. E escutar mais vocês. Não sei, assim, foi bem meio filosófico, assim, achei meio pesado. Talvez se eu fosse fazer pela segunda vez, eu tiraria algumas coisas, sendo bem sincera para vocês. Mas a minha intenção foi, não é uma ajuda, mas diz respeito, assim, uma compreensão, a trabalhar com vocês as compreensões que vocês têm em relação a esses temas. E deixar bem claro que, conforme as compreensões que vocês têm, o caminho pode ser mais fácil ou mais difícil. Sabe? E que é muito importante, no resultado, nos produtos que vocês dão, ter um pouco de vocês. Tá? Então, é muito importante no resultado do Natanael, eu ver o Natanael no processo, no produto, e pelo menos aqui na universidade, onde você tem esses tempos, né? Mas para ver o Natanael nesses processos, vocês vão tendo que encontrar onde vocês se sentem melhor, as aptidões que vocês gostam mais. Testar, gente, testar. Vamos fazer curso agora que vocês estão na universidade, as coisas são mais baratas. Fazer curso de A, faz curso de B. Quem tem problema de falar em público faz curso de teatro, de interpretação. Agora com a internet ficou mais fácil, né? Até com a pandemia que tiveram que fazer esses cursos tudo no modo online, né? Então, testo, tem um monte de coisa gratuita, legal. Se dão ao direito de testar coisa, gostar, não gostar. É isso que eu... Luísa, que tô ali, eu tô vendo a Luísa anotando. O que tu... Muito viagem, Luísa? Eu viajo bastante. Nossa, eu percebi, tipo, com essa capacitação que tu deu, que assim, eu sou uma pessoa criativa, mas às vezes eu demoro um pouco. E eu percebi também que nessa questão de que eu preciso observar mais. Às vezes eu tiro ideias e quando eu observo coisas mínimas, assim. E eu gostei bastante, foi bem viajado, tem bastante coisa diferente, mas deu para dar uma noção do que eu preciso melhorar, observar mais, preciso fazer mais isso. Tá bom. E tu viu, né, Luísa? Eu quis deixar bem claro, assim, ó, que essa coisa do processo de criação, criatividade, é uma coisa que essa viagem cabe em qualquer área, né? E na engenharia também cabe, né? Na engenharia acústica também cabe, que tu vai ver que os caras que mais que devaneiam são aqueles que inovam, vão criando umas coisas meio loucas, mas que depois vai tendo sentido, né? Então, essa questão da gente aceitar essa condição nossa. E se o tempo teu é devagar, tenta mapear isso. Ele pode ser um tempo devagar, não é bom e nem ruim. Mas se às vezes é aquela coisa da folha em branco, às vezes é bom fazer exercícios assim, ó, como eu te disse, sai da folha em branco, tenta a ideia mais idiota que tem, porque da ideia mais idiota tu vai para uma melhor, entendeu? Às vezes é bom... O tempo longo não é ruim, mas o que eu noto é que muitos alunos demoram para começar às vezes, porque
porque eles querem começar com a ideia certa. Então, a gente diz assim, ó, desenha qualquer coisa e depois a gente vai melhorando essa qualquer coisa, entendeu? Então, tem que observar essa questão, tá? E vamos ver. Prof, Alguém levantou a mão, eu queria entender, dá para fazer perguntas ainda? Deve. Estou aqui para isso. Eu queria entender um pouquinho melhor, hoje em dia, assim, depois de alguns anos de carreira, como funciona o teu processo criativo, principalmente naquele momento, eu acho que todo mundo tem, assim, ao longo da vida, que a gente trava, olha, não sabe mais o que fazer. Olha, eu vou falar da tese, né? Da tese. Tá, que eu agora terminei em janeiro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, eu fiz uma coisa muito arquitetônica, o jeito que eu pensei. Eu fiz assim, ó, eu tentei para sair do zero, fazer um diagrama com tudo que eu ia tratar em cada capítulo. Sabe uma coisa de gente louca? Então, eu comecei a esboçar, né? Eu disse, não, eu preciso ter uma organização de todos os capítulos para eu fazer essa tese, né? Daí eu fiz uma tabela, orientei com a minha orientadora, ela achou o máximo, assim, ou disse para mim, não, vai lá, né? Aquela coisa de orientadora, agora que tu tem, vai. E daí eu planejei tudo certinho. E assim, ó, a hora que tu começa a escrever, principalmente os 2 últimos capítulos, que eu planejei os tópicos em cima do material que eu coletei, que foram narrativas, eu fiz um jogo na minha tese. A minha tese, ela tem assim, ó, a minha tese, eu trabalho com poética. O que é poética? Poética é qualquer ação transformadora. Então, o que emana de ações transformadoras, seja na física, na matemática, são ações poéticas, ações que envolvem criação. E eu trabalhei com a poética do arquiteto-professor, eu queria descobrir a poética do arquiteto-professor nas disciplinas de... Tá aqui, ó. O lugar da poética na docência de projeto nos cursos de arquitetura e urbanismo, imaginário social e educação. Eu queria descobrir a poética no fazer do professor. Vocês vão entender por quê. Porque muita gente, em cima do professor de projeto, tem uma cobrança muito grande que ele tem que ter escritório e prática de projeto. E as pessoas se confundem muito o que é prática de escritório e prática de projeto. Professor de projeto tem muita prática de projeto, porque além dele ter sido aluno de projeto, ele ensina projeto todo dia. E ele está sempre falando de projeto. Ele não tem prática, pode não ter, alguns têm prática de escritório, pode não ter a prática da construção da obra, que é muito importante. Então, eu fui trabalhar com essa questão. Então, tá, a gente não cria mais o projeto comercial, mas o que a gente cria em sala de aula? Eu fui tentar buscar isso. E para tentar descobrir isso, eu fui... Então, como a Heloísa falou de criatividade, essas coisas... Eu tinha que conversar com os professores, eu vou falar do método que eu criei para a tese, específico para a tese. E para conversar com os professores, eu sabia o que eu não queria. Então, é muito importante saber o que a gente não quer. Eu não queria mandar para os professores que eu ia conversar um questionário Google. Eu queria que eles se envolvessem na resposta e me falassem a verdade. Isso era uma coisa que eu queria. E daí eu tinha que descobrir como eu vou fazer esse cara sentar, esses 4 caras, no final foi 4, moças e caras, sentar na minha frente e falar a verdade. E ser o mais sincero possível. Então eu fui lá e criei um método. Para criar esse método, eu fui muito arquitetônica. Eu tive que desenhar uma forma, esse jogo, então eu montei um jogo. Isso tinha um monte de conceito envolvido. Eu montei um jogo que eu ia jogar com os caras, com os 4 professores. E nesse jogo eu tinha que ter as respostas que eu queria, mas eu não ia perguntar as respostas direto para eles. Esse era meu desafio. Mas eles tinham que responder as coisas que eu queria. E responder mais coisas que eu não sabia, porque a pesquisa tem muito disso também, né? E daí eu montei um jogo. Para montar esse jogo, eu fui muito assim, ó... eu pensei assim, ó, o que o arquiteto trabalha bem? Com imagem. Então, o meu jogo, eu defini lá no primeiro dia, vai ter imagem. Imagem do quê?
Daí eu disse, tá, vai ser um jogo com imagens. E o que eles vão fazer com as imagens? E que imagens serão essas? Daí era a segunda etapa do meu produto. Daí eu pensei que devia ser imagens que eu escolheria, tal. E, claro, daí tinha o Bachelard na história e eu trabalhava com os elementos terra, água, fogo e ar, do Bachelard. São 4 livros que o Bachelard tem, e cada um ele vai trabalhar com esses elementos. Então eu sabia também que eu queria misturar esses elementos, mas eu não sabia como. Não é astrologia, mas até parece, assim, pelas coisas que tem a terra, fogo, ar, mas não é. É mais em cima de Bachelard. Daí eu acho que eu tive uma grande ideia, que eu só fiquei sabendo que foi a grande ideia no final, quando eu fui analisar os resultados da tese. Que me ocorreu assim: eu tenho que começar a conversar com eles, eu vou sentar na frente deles e tenho que começar a conversar. Eu preciso fazer com que eles falem. Então, o que eu fiz? Eu pedi para eles 10 imagens afetos. Eu tinha que falar sobre arquitetura e urbanismo, docência, poética, mas eles nem sabem que a gente falou, depois eles iam sabendo como passava o jogo. Eu pedi assim, ó, vocês trazem para mim 10 imagens que representam para vocês arquitetura e urbanismo. Imagens afetos. Tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, que vocês vão ver que coisa linda. Daí, eles vieram com essas imagens. Daí o jogo meu se chama Sismo, Significações Imaginárias em Movimento. Eu dei nome, daí tinha uma caixa que eu guardava, era uma caixa, tem a parte formal do jogo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, projeto da caixa. Deixa eu ver aqui. Bom, daí esse jogo... Eu vou me embabacar aqui, se eu quiser mostrar tudo para vocês, porque parece mãe mostrando filho, que é bonitinho. Daí, eles trouxeram essas imagens, e a partir dessas imagens, a gente começava a conversar. E eu acho que o grande acerto meu foi ter tomado essa questão das imagens, porque... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando aqui. Queria só mostrar uma coisa aqui para vocês. Evolução, final, revisão. Oh, meu Deus. Aqui. Quero só achar uma... Achei. Vou só pegar uma imagem deles aqui. Daí vocês vão entender. Aqui, pode ser essa. Uma imagem que eu vou jogar para vocês entenderem como eles começaram esse jogo, tá? Daí a primeira jogadora, ela me chegou com isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Estamos vendo. Estão vendo? Então, essas eram as imagens afetos da primeira jogadora, ó. Ela me trouxe uma imagem da UFSM, uma imagem do projeto do Niemeyer, uma imagem do Calduro, aqui de Santa Maria, Lina Bo. A Lina Bo, ó, já observei que a Lina Bo tinha aparecido em várias coisas. Essa aqui é um projeto do Museu do Pão, uma praça que eles trabalharam num projeto de expansão, um MASP. Então, a gente começou a jogar com essas imagens. E a partir dessas imagens, o desafio do jogo era, eu pedia para eles fazerem combinações. Então, eu lançava perguntas e daí eu pedia para eles agrupar imagens e o objetivo era agrupar imagens e responder as perguntas mexendo com as imagens na mesa. Daí tinha uma segunda etapa que eu entrava com outras imagens, que daí era do Bachelard, etc., e no final eles faziam umas 11 combinações de imagem e eu gravava o que eles estavam falando. E foi muito legal. Então, foi uma parte da tese que os avaliadores consideraram assim, que poderia... que a própria construção do jogo poderia ser uma tese.
e que daí depois eu interpretei as narrativas e que daria outra tese. Então, eles avaliaram assim que a tese poderia ser 2 teses divididas em 2 partes. E para essa construção do jogo foi muito assim, ó, intuitiva, dessa questão da imagem poética, de eu trabalhar a potência da imagem, né? E isso foi o acerto, porque eles já entraram no meu jogo falando deles. Porque eu perguntei para eles assim, ó, me falem dessas imagens, por que vocês escolheram? Por que vocês escolheram essas imagens? A hora que o cara começa a explicar imagem 1, imagem 2, ele já tem um vínculo existencial com as imagens. A imagem já é poética para eles. A imagem representa a docência, a imagem representa o pai, a imagem representa a dificuldade. E daí a gente conseguiu fazer tudo com essas questões da imagem. Então, a imagem é muito potente. Então, foi isso. Na parte mais difícil, que seria a outra tese do jogo, foi assim, mas foi muito trabalhoso, assim. Eu mandei fazer umas 2 vezes a caixa, tem uma caixa com 12 caixas dentro. Então, tinha uma ideia do jogo de museu, e cada caixinha dentro da caixa, depois eu posso mandar eu mando a minha tese para vocês, daí tem explicatinho. Cada caixinha era um museu, era um universo. Então, por exemplo, o Natanael era o meu primeiro jogador. Daí as imagens do Natanael ficam no jogo para o outro jogador. Então, tinha umas ideias de acumulação, era uma viagem, assim. Daí, algumas coisas não deram certo, outras coisas deu, a ideia era a gente fazer um jogo diferente do outro. Isso, o jogo, e foi assim, ó, foi uns 6 meses, assim, atestando, depois eu fiz o jogo teste, depois a gente mudou. E quanto à escrita, que eu falei para vocês que eu tinha feito todo um planejamento, eu vou escrever isso dos resultados, esse tema, esse tema, esse tema. Isso que talvez eu quero destacar para vocês. O momento que eu comecei a escrever, eu não ficava naquele tema. O negócio desandava para outro tema. E daí eu ia ter que ir lá no outro tema, escrever e dar conta. Então, o que eu quero dizer? Que às vezes a gente planeja uma coisa e visualiza, e é muito importante o planejamento. Mas a gente precisa entender que o processo tem vida própria. E que a hora que tu coloca em movimento na vida própria dentro do projeto, o final não vai ter nada a ver, tem até a ver com aquilo que eu planejei, mas ele desandou, foi para outro lugar, sabe? Então, essa segunda etapa da escrita, o processo de criação foi muito dolorido para mim, de criação de texto, que são 2 capítulos de criação de texto, onde eu vou falando os temas, por exemplo, falaram da questão da mulher e arquitetura. Então, na minha tese, eu tenho um item que eu tive que falar de mulher e arquitetura, e eu não queria falar desse tema, porque eu acho um tema muito complexo. Mas quando tu trabalha com metodologia, com narrativa, tu mente para a pessoa ou tu fala, né? Então, eu tive que falar. Então, para falar da mulher, da arquitetura, só consegui escrever escrevendo. Tem que vocês vão fazer que vocês só vão descobrir como se faz fazendo, a maioria deles. E como a nossa colega falou, e às vezes tu vai para um lugar totalmente diferente que tu não planejou e tá tudo bem. Como diz a Auriele, tá tudo bem. Faz parte. Então, eu desviei, né, para falar, mas eu acho que o planejamento é importante, mas que a gente saber que a hora que tu entrar no processo, o negócio pode desandar, e tu pode ver que tu quer ir para outro caminho, também é importante a gente saber, sabe? Que a gente não tem um controle, e isso vai de se adequar, né? Ou assumir que tu não quer alguns caminhos, também é uma opção, né? Então, mais próximo que eu quero dizer para vocês, assim, agora no caso de vocês, do meu processo de criação em projeto, no curso de arquitetura, as minhas notas só melhoraram mais para o final, porque eu comecei a observar, os meus professores não falavam muito de metodologia de criação, eles davam o tema do projeto, e daí tu tinha que buscar referências e fazer o projeto, era assim, e depois eu fui descrevendo que eu tinha uma colega que tirava nota só boa, e eu fui morar com ela, e eu fui tentar saber como é que era o processo dela. Então, ela lia muito. Então, por exemplo, coisas que eu fui adicionando nos meus processos. Eu vou fazer uma escola, eu vou trabalhar com Ratzenberger.
Eu sempre trabalhava com teórico. Eu vou fazer um projeto de desenho urbano, eu vou trabalhar com Kevin Lynch, vou ler Kevin Lynch e vou tentar fazer as diretrizes dele no meu projeto. Então, eu me dava essa chance de trabalhar com teórico. E isso também fica a dica para vocês. E isso é muito legal, porque daí tu coloca assim, esse semestre eu vou fazer um projeto à la Herzenberg. Daí tu testa o que ele fala, tu testa. No final do projeto, tu aprendeu um monte de Herzenberger, aprendeu um monte de projeto. E então, se falta um discurso para eu justificar a minha narrativa, que é o que a gente treinou com vocês em Ateliê 2, a justificativa de vocês é teórico. Ninguém vai poder questionar, entendeu? É um cara, isso falta muito. É um cara que escreveu livro, que é lido no mundo inteiro. E ele diz como se trabalha bem em corredores, etc. Então, meu conselho para vocês, em projeto, na engenharia são outras criações, né, outras concepções. Mas na arquitetura, é sempre vocês terem um teórico que vocês estão lendo esse semestre, curtindo, escolhendo, e também ter esses métodos de vocês, que pode ser palavra, mas tem 1000 métodos de criação. Vão lá para o designer, o design tem muito, o design. Tem muita metodologia de processo de criação e que pode ser aplicada para arquitetura. Às vezes vocês podem, na base júnior, pesquisar isso. Eles têm muita metodologia de projeto que pode ser aplicado para vocês. Mas, arrisco a dizer, mais do que na arquitetura. Então, eu respondi, mas respondi como a agonia mesma para criar. Eu acho que na tese eu fiquei 3 anos agoniada e 1 ano trabalhando mesmo para gerar o produto, sabe? Então, a agonia mesmo, porque enquanto você não tem aquela ideia formada do que tu quer fazer, tu vai ficando agoniado, né? Mas daí a gente lidar com isso bem, saber que isso é natural, né? Se tu não tá agoniado para fazer uma coisa boa, é porque tu morreu antes da hora, né? Sei lá, tá morto e não sabe o negócio. Mas eu vou fazer, mas essa expectativa, essa ansiedade, ela não pode vocês têm que trabalhar de um modo que ela não te limita, né? Não te bloqueie, né? Eu quero fazer uma coisa legal. Claro que eu quero fazer, eu tô viva, a vida é isso aí. Quero tirar uma nota boa, claro que eu quero. Mas é a gente trabalhar, que às vezes pode desandar o negócio e a gente vai fazer as coisas sobreviver. É como eu disse, lá no início, a meta, uns colegas meus, eles brigaram já comigo em reunião, porque eu falei isso. Eu tenho um lema que eu tinha quando estava na graduação e eu não quero nem saber, eu falo para vocês, 6 é 10. 6 é 10, vai passar, 6 tu vai passar, cara. Tá estressado? Trabalha para 6, de que vem é lucro. E o pessoal tinha tem colegas, não, porque você tá incentivando eles a fazer pouco. Não, eu não queria fazer pouco, eu queria fazer bem. Então, assim, a pessoa que vai crescer, ser competitiva, vai fazer bem, ela não vai se contentar, às vezes, com 6. Tu pode tirar 6, mas a tua vontade era de tirar mais. Entendeu? Então, isso eu acho que não limita, é sobrevivência. Estou passando mal, 6 é 10. Tá? 5,85 é 10, né? Então, vou deixar vocês perguntando para a gente fechar. Eu falei demais. Queria muito ajudar mais, mas eu acho que a gente pode conversar e vai conversando. Todo esse meu estudo, o que eu trago para vocês, na minha fala, tem muito na base as dificuldades que eu tinha enquanto aluna e as coisas que eu fui descobrindo ao longo do caminho e que me facilitaram a vida. Então, o que eu faço agora, o que é o meu objetivo, às vezes eu não consigo, é pegar o aluno lá do primeiro ano e dizer assim, tira essa noia, isso me atrapalhou por 3 anos, depois andou. Vamos começar a andar, porque eu acredito, assim, que daí vocês vão podendo ir mais além, sabe? Daí os resultados vão ser melhor do que eu tive, do que os meus colegas têm, né? E do que esse ambiente repressor, que tu tem que ser o cara que tem dom e fazer coisas bonitas e ser um arquiteto de sucesso. Meu Deus, o que é sucesso nesse mundo, né?
Vamos ser arquitetos sociais. O legal é assim, ó, é feio ser arquiteto de sucesso? Não, isso é uma coisa natural, eu quero ser mas é saber que ser arquiteto de sucesso é uma consequência de uma trajetória, né? E porque quem quer... todas essas coisas que a gente vai aprendendo, né? E o sucesso, o que é sucesso para ti? Daí nós vamos lá para a palavra, o que é sucesso para o outro, né? Então é isso aí. É isso aí, gente. Vamos. Prof, eu tenho uma pergunta que ela é um pouquinho mais complexa, eu acho. Não é muito, não é subjetiva. Ou é? Não sei agora, tô confuso. Mas é uma pergunta em relação ao tempo e o processo criativo. Tem toda essa questão de gestão de tempo para conseguir gerir todas as nossas cadeiras e todas essas questões. E a gente delimitar tempo para uma tarefa. Sim. Mas a gente delimitar tempo para um processo criativo é bom ou ruim? Tipo, ao mesmo tempo a gente pode, delimitando nesse tempo, a gente pode trabalhar com o que a gente tem ali e talvez, tipo, não chegar onde eu cheguei, que ficou trabalhando demais, se perdeu no tempo, ou é ruim porque isso te limita? Eu tava meio pensando nisso. A minha sugestão para vocês é o lema, devagar e sempre, tá? Mas isso é muito particular. Eu noto que essa questão da gestão do tempo, para mim, funciona quando eu coloco na cabeça que mais vale eu trabalhar meia hora em cima daquilo do que não ter trabalhado. Então, eu acho que assim, ó, que eu vou falar, Natanael, e daí tu vai me perguntando, tá? Então, eu acho que é sempre válido eu mapear quantas disciplinas que eu tenho. No momento, quais são as minhas prioridades? E essa questão do processo de criação, tu tem que saber assim, ó, tu vai definir meia hora para trabalhar por dia ou para pensar nisso, ou trabalhar naquela tarde que tu tem. Mas tu vai saber que vai extrapolar, porque tu vai tomar banho, tu vai ficar pensando naquilo, tu vai dormir, tu vai pensar naquilo. Então, essa coisa de... Tu não tem muito controle. Mas por que é importante tu colocar meia hora para pensar sobre aquele problema? Porque aquela meia hora vai te instigar a pensar. Então, tu vai ler um livro, tu vai ver um método, tu vai fazer um exercício de palavra. Às vezes, naquela meia hora ou naquelas 2 horas, tu não vai ter a resposta que tu quer. Mas tu pode ir fazendo... O importante é sempre fazer alguma coisa, né? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Daí, depois, quando tá lá comendo, às vezes vem a resposta. Então eu vou tentar isso. Então, é bom essa questão do devagar e sempre. E vocês mapear os horários que eu tenho para a faculdade eu faria assim, né? Por semana são nessa semana as minhas prioridades são essas. E eu vou trabalhar nisso. E quanto ao processo de criação, que é a parte do fazer mesmo, né? Então, é também importante para a criação tu ter esse espaço que seria para braçal, para eu estimular a imaginação, para eu ver uma coisa. O que tu pode fazer extra espaço, isso, que ajuda também, é ver filme, tudo naquelas horas de ócio, ler os teus livros que tu gosta, tudo isso está te ajudando a criar. Né? Mas em termos de quantificação de tempo, eu colocaria o tempo ali, né? Eu preciso daquele tempo para trabalhar naquele trabalho, porque senão eu vou ter que virar final de semana e isso é muito patológico para vocês, é da doença, tá? Não dormir à noite. Isso agora no início da faculdade parece uma coisa legal, mas no meio da faculdade o corpo de vocês começa a sentir e o pessoal não fala, é muita depressão no meio do curso, gente que desiste, tu perde o sono, daí tu vai engordando, daí tu vai comendo mais, tu vai, sabe? Tudo destrambelho. Então, essa organização do tempo com as prioridades de vocês é bem importante, sabe? E assim, tu tem um tempo, tu separou um tempo para trabalhar 1 hora em ateliê, 2 horas. Não tá rendendo? Já vê a outra atividade que tu quer da outra disciplina, joga para lá. Essa vai render agora que é mais braçal. Daí vai sobrar o tempo da outra disciplina para te pensar em ateliê, sabe? Por isso que é bom tu sempre na semana ter a tua lista de prioridades. O que é prioridade,
tá? O que eu posso fazer ouvindo música, conversando com a família, porque às vezes um desenho, uma coisa assim, tu pode fazer no meio das pessoas, né? Então, botar o pessoal a fazer maquete comigo também é bom, tá? Às vezes as mães gostam de fazer maquete, tá? E é isso. Não sei se eu expliquei, Nathaniel, mas Sim, prof, acho que explicou. O que eu tirei é que ser flexível, manter as suas metas bem estabelecidas. Porque assim, ó, o processo... Agora eu vou tirar meia hora para criar. Coitado. Sabe? Ai, eu não sei vocês, mas eu às vezes me dá umas vontades assim, ó, quando eu tinha que fazer a tese e responder. Meu Deus, eu nunca limpei tanto guarda-roupa na vida. Eu tinha vontade de fazer faxina, limpar banheiro, sabe? Fuga da coisa difícil. Ah, eu vou limpar o banheiro, meu banheiro ficou lindo. Só que eu não podia dizer para minha orientadora que eu estava com o banheiro super limpinho. Eu tinha que mostrar alguma coisa, né? Então eu me obrigava. E a gente passou por um período muito ruim, que foi... O ano passado eu fui escrever a tese na Inglaterra, parece ser chique, mas não é. O meu marido foi fazer pós-doutorado na Inglaterra, e a ideia eu tenho que só escrever a tese, né? E cuidar da minha filhinha de 5 anos, e o meu marido fazia pós-doutorado. Então a gente chegou lá em fevereiro, e a gente pegou os 6 meses da pandemia dentro de casa lá. E eu tinha que escrever a tese. Daí escuta só o que poderia ser trágico. Daí a gente pegou uma casa para morar lá de 2 cômodos. Porque a nossa ideia, quando a gente chegou, é que a gente não ia parar em casa, a gente ia viajar, conhecer o país, né? E a gente passou 6 meses naqueles 2 cômodos. Meu marido fazendo pós-doutorado, minha filha de 4 anos, que é um TAS, né? E eu tendo que escrever a tese. Daí o negócio era assim, Natanael. Ou eu botava uma meta mínima, daí eu disse assim, ó, eu não consigo... É que chega uma hora todo mundo no mesmo ambiente, né? E eu não consigo... Daí eu botava assim, que eu acordava às 5, 6 horas da manhã e eu tinha 2 horas de silêncio que eu conseguia escrever. Então eu botei na minha cabeça, não, devagar e sempre, com 2 horas por dia, se eu levar, eu vou conseguir fazer alguma coisa dos 6 lá, 6 a 10, sabe? Então, eu trabalhava com essa meta do mínimo por dia, e essa meta, eu vou te dizer que me deixava muito bem. Então, se tu colocar a meta por dia de tempo, ele te deixa bem psicologicamente, porque tu não te culpa. Então, nem que seja meia hora, para ver um filme ou pesquisar literatura, sabe? O processo de criação vai extrapolar. Mas tu, para ver um livro que tu quer de espírito, precisa de tempo para ler o livro, tá? Então é isso. Não sei se eu expliquei. Então a gente vai trabalhando nas condições, mas o que eu aprendi vivendo nessa condição? Mas vocês imaginam que eu era uma pessoa que eu só escrevia e trabalhava isolada, porque qualquer coisa me tira da concentração. Eu sinto muito vontade de sair para conversar e ir pro corredor. Qualquer coisa que eu tenho que fazer. E daí eu tive que aprender agora a trabalhar no meio da muvuca e me concentrar. Então, tudo é uns desafios e a gente vai aprendendo a lidar, né? Não sei se eu... Mas as metas, Natanael. As metas. Tá? Então, a meta é trabalhar um pouquinho sem... E outra, assim, ó. Quantificar. Os trabalhos de vocês demoram. Tem que ter tempo. Essa ilusão que uma tarde termina, não termina, não. Né? Quer falar de tempo comigo? Pode falar. Eu tinha um colega no doutorado que a gente fazia trabalho junto de disciplina, e eu dizia, isso aí vai demorar 8 horas para fazer, 12 horas. Ele dizia, não, à tarde a gente consegue em 3 horas, não consegue nada. 3 tardes de 3 horas. Daí, depois de fazer alguns trabalhos comigo, ele disse, como tu conseguiu essa visão da realidade? Eu disse, é só tu fazer arquitetura, depois de 5 anos levando na cabeça, tu aprende. Até hoje ele fala, eu acho que até na banca ele se fosse para ele falar, ele falava, sabe? Porque é a realidade, demora. Né? Tudo 1 hora não dá para nada, só para a gente abrir os lápis e... Mas para o processo de criação, 1 hora pode dar para muita coisa depois que tu tá imerso, sabe? Quando tu tá no texto, escrevendo, nossa, 1 hora tu escreve um monte de coisa. Mas até o arranque pegar ali do carro, às vezes demora. Tá, gente?
É isso aí. Tomara que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Né? A Letícia, eles queriam uma coisa mais prática, mas a ideia, assim, é que, na verdade, não tem uma receita, assim, né? É uma coisa de imersão de vocês mesmo. E agora, existe, sim, estratégias que vocês podem fazer na base júnior de problematização de projeto no início dos projetos que pode ajudar vocês todos, e pode ser coletiva. Então, vocês podem, por exemplo, ver metodologias lá do design, essa aí da palavra, outra não sei do que, né? E testar quando vocês estão nos inícios de projeto. Daí todo mundo aprende a metodologia, ver se gostou ou não, porque às vezes tu faz a da palavra e vai detestar. Mas o importante é encontrar uma lógica metodológica de vocês, que vocês gostam até o final da faculdade, né? Tá? Tem gente que trabalha com colagem de fotografia, é muito legal. Tá bom, gente? Não sei se eu ajudei, mas Ajudou sim, prof. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter vindo aqui falar com a gente. É muito bom. A gente está tentando se aproximar um pouco mais de vocês, porque vocês são fundamentais para o nosso crescimento. E é muito diferente ter uma capacitação com um professor, porque já tem essa coisa da didática, já está acostumado a lidar, já nos conhece. Então, foi muito proveitoso mesmo. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço. Eu me coloco à disposição de vocês, que eu falei com a Letícia e com a Eduarda, né? A gente falou aquele dia de umas estratégias que vocês podem fazer para incluir mais alunos veteranos. Eu acho que agora, assim, ó, você devia focar assim, ó, não na estratégia de incluir os veteranos que já são veteranos, mas na condição que vocês têm, é montar uma estratégia que vocês não saiam da base quando vocês estiverem mais avançados, entendeu? E eu dei sugestão para meninas com 1 hora por semana, com orientações, com um grupo só de orientações. Então, a gente pode conversar, vocês podem contar comigo, tá? Com o que vocês precisar. E eu tô ali também, eu sou coordenadora substituta ali com o Fábio, né? Eu sou a vice dele aí, posso ajudar vocês. E daí vocês não ficam, podem procurar, porque se eu não puder, eu vou dizer para vocês, eu posso hoje, eu posso amanhã. Por quê? Porque eu vi também na tese alguns pontos estratégicos, áreas estratégicas que eu encontrei na minha tese para ação de mudança, assim, na docência, nos cursos, áreas que a gente pode atuar, que pode gerar mudanças muito positivas. É uma área essa que vocês estão, que fortalece a integração universidade-comunidade, sabe? Universidade-profissão, trazer profissional para dentro, isso nos fortalece como universidade, fortalece a formação de vocês. Então, não só porque, eu queria ajudar, não, mas é porque realmente eu acredito que projetos como o de vocês geram mudanças, e tem muitos aspectos que a gente não consegue trabalhar em sala de aula e que vocês podem trabalhar ali na base, que é uma formação complementar, e que vai ajudar vocês lá fora e se unir, porque a nossa área, e nas engenharias também, a gente está vivendo um processo de inclusão na universidade que é muito positivo, os processos de democratização, de trazer todo mundo para a universidade. E esses processos, eles também devem ocorrer nas profissões. As nossas profissões são profissões historicamente elitistas. Então, era o engenheiro, o médico e o advogado, que era o dono das cidades pequenas, né? Então, assim, como a gente vai sair dessa condição elitista e ganhar a comunidade como um todo? Para isso, a gente vai ter que construir novos nichos de atuação. Então, o trabalho para a gente pensar essas novas possibilidades de atuação e como atuar dentro desses processos de democratização, é muito importante vocês pensar sobre isso. Os tipos de profissionais que tem, onde pode atuar, quais as experiências, porque os nossos livros, os teóricos que eu vou falar para vocês, quem escreveu, a maioria é europeu, branco, homem. Então, é essa experiência que perpassa, atravessa esses livros que a gente lê. Então, a gente pode dizer que isso podia ser até uma
outra conversa, que é essa questão da experiência. Então, a gente pode dizer que não tem muito a questão da experiência feminina, a experiência do negro, a experiência do pobre. A gente tem a parte da Lina Bobardi. A Lina Bobardi, ela vai trazer esses personagens que está por trás das paredes. Então, a Lina Bobardi é uma ótima referência para vocês. Vão ler sobre Lina Bobardi para engenharia, para arquitetura. Na década de 60, vencendo essas questões, mas a gente tem muito que fazer dentro da universidade, e isso não vai acontecer sem iniciativas como a da Base Júnior, entendeu? Por mais que eu tenha, às vezes, não tenha, essas iniciativas que a gente tem que ter, e a gente vai se fortalecendo, porque eu vejo assim, ó, que são lugares que fortalecem a formação de vocês. Vocês estão de parabéns, tá? Então, daí a gente poderia falar de outras coisas, assim, mas essa questão da experiência, que eu desejo que vocês tenham muitas experiências, né? E a gente tem que bolar um jeito para vocês, quando estiver no 8º, ficar na Base Júnior também, de uma outra maneira, exercendo um outro papel, mas tem que ter esses mais velhos. Lá, vocês, o ano que vem, que já sairiam da Base Júnior, algum de vocês tem que ficar. Daí vocês têm que pensar modos para essas pessoas ficarem, para esses momentos e rodas de conversa terem essa experiência de todos vocês, tá? Isso aí. Tá bom, gente? Parabéns, nós vamos se ver. E o pessoal ali, ó, do Projeto 2, que fez Projeto 2 comigo, tá? Vocês vão ler aquele artigo que eu mandei. Vocês vão ler o artigo, jurem para mim, ler o artigo, que fizeram o Projeto 2. E vocês tentam aplicar aquilo no método do semestre que vem, em alguma disciplina, para vocês testar, para melhorar a narrativa de vocês e o grau de convencimento de vocês, tá? Não que do Ateliê 2 precisa fazer, mas eles já puderam. E o pessoal da engenharia também, às vezes, podia fazer uma brincadeira com as palavras, para estar descobrindo coisas, né, que vocês gostam, né, Luísa? E modos de agir, e essa coisa da imagem, eu até separei ali. Começa a notar. Eu estava vendo sobre uma diretora de filme chinesa. Vocês olham agora que ela vai ser indicada para 4 Oscars. Procura lá o filme. Nomadland, uma coisa assim, Nomadland, uma coisa assim. Mas vamos ver a história da mulher. A mulher é uma ricaça, a diretora, né? Tu olha ela, tu diz assim, ela nasceu nesses contextos que ela retrata. Não, ela é uma chinesa, de uma família riquíssima da China, e que ela é uma diretora agora, super... Então eu fiquei tentando imaginar, olha a imersão que essa mulher tem para fazer filmes tão poderosos, em contextos tão distantes delas. Então, vocês olham esses filmes dessa chinesa, vocês vão procurar, ela tá indicada a 4 Oscars. E as imagens, e como esse pessoal de direção de filme trabalha com fotografia, com imagem, para mexer, e eles mexem com todo mundo. Comece a notar. É a palavra, é a imagem poética, é as sensações que vêm delas. Isso, Luísa, serve, digamos, para todas as áreas, né? De como a gente lida com o público, etc. Mas vocês dão uma olhada nessa diretora chinesa, procura ali o filme delas. O filme delas é super diferente, o jeito que ela... Eu não vi, eu tô vendo uma coisa que eu não vi, mas é que eu, de ler a história dela e de ver o contexto que ela vem, pro contexto que ela retrata nos filmes, eu disse, meu Deus, essa mulher, ela sabe trabalhar com imagem, com fotografia, vender o peixe. E esse vender o peixe serve para qualquer área, tá? Então, vocês dão uma olhada lá. Tá bom, gente? Mas eu agradeço. E é isso aí. Somos parceiros. Tá bom? Obrigada por ter me escutado. Foi muito... Eu vou fazer assim, ó, Letícia, eu vou botar a referência e mando o material para vocês, tá? Eu vou mandar minha tese também para vocês darem uma olhada no jogo. Vocês vão gostar das cartas. É tudo com imagem, é bem bonito, assim, é bem legal. Tá? Bem legal. Ok? Perfeito, prof. Me encaminha que eu ponho no nosso drive. Muito obrigada pela tua disponibilidade.
Eu que agradeço, tá? E sucesso para vocês. E vamos aprendendo juntos, tá? E quando você estiver estressado, também pode falar comigo. Às vezes, se eu não tiver o que falar, eu digo assim: vamos ver as tuas metas, você está precisando rever as tuas metas mínimas. Qual é o mínimo que tu precisa para passar nessa geringonça aí? Vamos lá. 5,85. O que tu precisa fazer para tirar 5,85 para o professor te passar assim, né? Então a gente vai conversando. E claro que eu não quero incentivar vocês eu não acho que isso incentiva a ser o pior aluno, como algumas coisas falam, né? Eu só acho que às vezes a gente é tão humano e no meio da faculdade, dependendo das demandas que chegam, os problemas de família, de dinheiro, nossa, sabe? Tu não tá com cabeça para fazer, então a gente tem que considerar tudo isso, né? Então sempre trabalhar com a meta, lá no início do semestre com o corpo ideal, e a partir do momento que tu começa a andar, tu vai revisando a meta, né? Natanael, tu ia dizendo assim, vou fazer essa 1 hora, daí depois na segunda semana tu já vê que tu vai mudar tudo, mas o importante é tu ter alguma coisa para mudar e se planejar, né? Bem isso, saber que tu tem prazos, que tu tem que entregar material, e que às vezes para entregar o material tu não vai ter muito tempo para pensar muito, tu tem que fazer, então tudo tu tem que dimensionar conforme a tua demanda, né? Tá bom, gente? Um bom dia para vocês. Se for possível, retome aqui na coisa das habilidades, da capacidade de vocês, tá? E que a vida já é muito pesada, então a gente tem que tentar ser de boa com a gente mesmo, porque se a gente for mal com a gente mesmo, piora ainda mais as situações. Então, meu objetivo aqui é para a gente lidar com esse mundo com tantos problemas, desigualdades, coisas ruins, sobretudo nessa época que a gente está vivendo, que além da doença tem a peste da ignorância ficou muito explícita. Precisamos de estofo e coragem. E vocês vão encontrar o estofo e coragem em vocês, nas coisas que deixam vocês alegres. Então, façam coisas que deixam vocês alegres, porque a gente está precisando disso, tá? Então, um abraço muito grande para vocês, tá? Obrigada por essa oportunidade e espero que ajudou de algum modo, tá? Um beijão para vocês. Tá Obrigada, bom? prof. Beijo. Tchau. Obrigado. Estou à disposição, tá? Para a gente conversar. Beijão, tá? Beijo. Tchau.